Autárquicas de 2025. Seja bem-vindo ao debate sobre Mogadouro, um concelho do Nordeste transmontano, no Planalto Mirandês, já com fronteira com Espanha. Tem cerca de 8.000 habitantes e foi, em março deste ano, elevada a cidade. Politicamente, o município tem sido marcado por alguma alternância no poder, depois de 2 mandatos socialistas cumpridos precisamente por Francisco Guimarães. O PSD recuperou a Câmara em 2021, nas últimas autárquicas, com a vitória de António Pimentel, que também está aqui connosco e se candidata a um segundo mandato do lado do PS. O candidato é novamente Francisco Guimarães. Bem-vindos a ambos. Já o dissemos, Francisco Guimarães foi presidente da Câmara de Mogadouro entre 2013 e 2021, é atualmente vereador. Começamos com António Pimentel. Pergunto-lhe, António Pimentel, que marca é que considera que foi deixada nestes primeiros 4 anos de governação e que quer continuar para uma recandidatura? Bom, eu lembro que também exerci funções como vereador durante 12 anos e que dei um contributo inestimável, eu considero até notável, durante esses 12 anos, para retirar Mogadouro do atraso que tinha à data, portanto, 2002 a 2013. Interrompi em 2013 e regresso agora, regressei depois em 2022. Naturalmente, e o que me moveu para esse regresso foi, sem dúvida, ver o marasmo em que Mogadouro tinha caído. Lembro que 2013 ou 2014, 2020, entrou em funcionamento um quadro comunitário novo, portanto, que se esgotou nesse período e que, apesar de fortes financiamentos de um quadro comunitário em plena atividade, a verdade é que Mogadouro continuava com os seus atrasos, com o seu desleixo, porque eu tinha a sensação que, efetivamente, Mogadouro tinha parado. E, portanto, nessa medida, entendi que podia dar novamente o meu contributo, daí ter, mediante convite da Comissão Política Conselhia, aceitado o desafio de ser candidato novamente à Câmara Municipal. E eu creio que o que pesou também nos resultados dessa eleição, é meu entendimento, que o que pesou foi justamente o trabalho que desenvolvi de 2002 a 2013. Em 2013 não havia termo de comparação, mas em 2022 havia. Portanto, o que veio ao de cima foi, de facto, aquilo que eu fiz durante esse período. E, portanto, os mogadourenses entenderam que, a essa data, portanto, que era a pessoa certa para Mogadouro retomar o rumo do desenvolvimento. Mas, concretamente, em relação aos últimos 4 anos, que marca é que quer continuar a deixar? Olha, nos últimos 4 anos, como sabe, eu tenho uma maneira de estar na vida, quer pessoal, quer política, com uma entrega total. E de maneira que não perdi tempo, já conhecia efetivamente também os cantos à casa e foi muito fácil retomar projetos, lançando concursos para vários projetos que considerava essenciais para o desenvolvimento de Mogadouro. E, portanto, não estive à espera da definição do novo quadro comunitário. Comecei com novos projetos, novos concursos e devo dizer que é com enorme satisfação que registro que Mogadouro foi o primeiro concelho do norte do país a inaugurar as 2 primeiras obras do 2030 e foi o primeiro concelho a receber o primeiro financiamento de obras do 2030. Muito bem, vamos já detalhar algumas dessas obras. Ainda assim, passamos também a palavra ao Francisco Guimarães, que, tendo estado 8 anos à frente da Câmara e tendo depois sido sufragada à sua saída, porque é que se recandidata, sendo que também não possamos ignorar que existe um processo ainda que corre termos, o processo judicial. Pergunto-lhe se isso também não pode atrapalhar este processo de campanha, pelo menos. Bom dia. Antes de mais, agradeço o convite e cumprimento todos os presentes e também aqueles que estão certamente a ouvir-nos pelo meio televisivo. Dizer-lhes que o que me moveu essencialmente para me voltar a recandidatar é aquilo que os mogadourenses me conhecem e é, acima de tudo, as pessoas. Em relação ao processo judicial, aguardamos
o seu desenlace, como é habitual. Aliás, os meios judiciais atrasam muito, isto já devia era terminado, mas com serenidade, não há nada que esteja. Aliás, nesse processo já houve uma das acusações que já caiu, que era a falsificação de documentos, e, portanto, como irá cair, certamente, estou convicto disso, porque nós estamos aqui, essencialmente, quer eu, quer o candidato e atual Presidente da Câmara, estamos aqui para fazer o nosso melhor pelo Conselho e pelos nossos concidadãos. Por isso, aquilo que nos move, acima de tudo, é que o nosso Conselho tenha o melhor e seja o melhor que nós tínhamos que dar a eles próprios. O conceito de recandidatura, como já lhe disse, é essencialmente virado para as pessoas, porque sempre desde 2013, aliás, o meu slogan do primeiro ano foi as pessoas em primeiro lugar, e é isso que nos move a continuar com esse conceito. O conceito do alcatrão e do betão tem que terminar de uma vez por todas, porque depois fica extremamente caro para o município aquilo que são as despesas com o já existente, os edificados, problemas que depois subjacentes à construção, porque a construção é fácil, mas depois a manutenção torna-se difícil, e por isso o nosso objetivo é centrado nas pessoas, e é para isso que aqui estamos nesta candidatura, certamente quer eu, quer os outros candidatos, pensando essencialmente no bem do nosso Conselho. Não se revê, portanto, nas críticas de marasmo de que falou António Pimentel, da sua vigência? Certamente não me revejo, não é esse o meu sentido de estar nesta situação. Cada um tem o seu pensamento, e acho que o Mugadouro até se desenvolveu, mas então que me consiga comprovar porque é que perdemos também 612 eleitores em 4 anos. Portanto, há aqui algum sentido de inverter esta situação que nos compete a nós, autarcas, quando estamos no poder. E por isso, não tendo sido possível, portanto, o marasmo que se referiu o candidato António Pimentel certamente também sofre com o mesmo marasmo de termos perdido a quantidade de habitantes em 4 anos. Apesar disso, António Pimentel, Mugadouro festejou este ano a elevação à cidade. Eu pergunto-lhe que oportunidades abre esta nova classificação, sendo que também será uma responsabilidade para Mugadouro. Muito bem, antes disso, permita-me que considere uma falácia aquilo que o candidato Francisco Guimarães acaba de afirmar em termos de perda de população. Com certeza está a referir a perda de eleitores, porque quando há eleições... Eleitores, foi essa a expressão usada. Mas nós não temos que medir isso pelos eleitores que perdemos, dado que quando há eleições autárquicas há sempre transferência de eleitores para votar no Conselho e que vivem fora do Conselho. E nesse aspecto, até devo lembrar que o Partido Socialista é muito ágil em fazer essas mudanças, e tivemos alguns exemplos, como é do vosso conhecimento, certamente, nas últimas eleições no Conselho de Mugadouro. Mas só para lembrar a vocês e ao candidato Francisco Guimarães que de 2013 a 2024, de 2013 a 2021, o Conselho perdeu 793 residentes, não falo de eleitores, falo de residentes, enquanto que até 2024, ou seja, 2021 a 2024, perdeu apenas 125 residentes. E posso lhe dizer porque é que não perdeu tantos eleitores ou tantos residentes, justamente porque criámos medidas que ajudaram à fixação das pessoas através dos apoios que demos à criação de postos de trabalho, para além, naturalmente, de outras condições que criámos para as famílias poderem ter alguma folga financeira, como foi o caso do pagamento integral das creches, das amas, dos infantários, das fichas escolares. Portanto, sabe bem que durante este período de 4 anos as famílias sentiram um alívio muito grande na carteira e, por isso, posso afirmar até hoje que só no último mês 4 famílias se mudaram para Mugadouro, ou em vias de se instalar. A questão da elevação à cidade, eu quero dizer que foi uma situação que eu lancei
há muito curto prazo numa festa da Terra Transmontana e, como tal, um compromisso que eu tive que abarcar e trabalhar para conseguir, num curto espaço de tempo, provavelmente o menor tempo que uma vila levou a ser promovida à cidade, portanto, foi desenvolvido o processo e, portanto, felizmente, em 13 de março, conseguimos que Mugadouro fosse aprovada, digamos, a sua elevação à cidade, pese embora, como há sempre em tudo, pessoas contra, mas aquelas que se pronunciaram negativamente em relação a esse aspecto, devo dizer, quer na Assembleia Municipal de Mugadouro, foram pessoas afetas ao Partido Socialista. O que é que uma cidade traz de novo para um território? Olha, eu cito-lhe só um exemplo que aconteceu no quadro comunitário anterior. Como sabe, havia financiamentos PEDUS e PARUS. PEDUS para as cidades e as ARUS, portanto, e os PARUS para as vilas, portanto, vilas. E quero lhe dizer que as cidades receberam 15 a 18 milhões de euros desse programa. As vilas receberam 1 milhão de euros. Portanto, mas não é esse o facto que nos moveu. Porque o facto de ter sido elevado à cidade trouxe um elan de tal maneira positivo e favorável a Mugadouro que temos vindo a assistir, através dessa atratividade, à intenção de pessoas investirem e mudar inclusivamente sede de empresas para Mugadouro. Há uma coisa que eu tenho que referir, que às vezes a oposição tenta baralhar e com a questão de que vêm aí outras coisas mais desagradáveis, como sejam os impostos. Não. Uma cidade não implica nada em termos de impostos. Portanto, as condições são justamente as mesmas. Vamos também ouvir o Francisco Guimarães em relação a isto. Revê-se nesta visão otimista de que uma cidade traz outro tipo de, chamemos-lhe simbolismo, e já vamos às políticas. Eu começo logo por dizer que a acusação que o candidato António Pimentel está a fazer certamente não é para mim, porque desde a primeira hora estivemos no Executivo e aprovámos por unanimidade essa elevação, portanto, essa proposta de elevação. Portanto, não é a mim certamente que se refere. Aliás, não estou aqui para acusar ninguém, estamos aqui sim para apresentarmos aquilo que são os nossos objetivos, aquilo que nos propomos fazer ao longo dos próximos 4 anos com o manifesto eleitoral, que estará sempre aberto à população, independentemente daquilo que nós iremos propor e das propostas que já temos. Portanto, é esse o conceito com que estou aqui, não para acusar, não estou aqui para fazer acusações, estou sim para demonstrar aos mugadourenses aquilo que é o nosso manifesto, acima de tudo, e o nosso projeto eleitoral. Quanto à cidade, continuo a dizer que vamos ver, gostaríamos se fosse uma cidade com muito mais gente, mas vamos ter que assumir aqueles que temos e aqueles que somos resilientes ainda, quer eu, quer o candidato António Pimentel, somos dos resilientes do Conselho, desde pequenos até agora a nossa juventude mais entrada. De qualquer maneira, o importante é não só manter aquilo que era a nossa origem, que ela se mantém independentemente de sermos uma cidade ou uma vila. Em todo o caso, a possibilidade de captar mais investimento por via da promoção à cidade, qual deve ser a prioridade nesse campo? Já disse que, não sendo contra, não coloca o botão como prioridade, ainda assim. Será nas infraestruturas? Qual deve ser a prioridade nesta captação de investimento? O apoio, essencialmente, nós temos que nos centrar, acima de tudo, no apoio à criação de emprego. Claro que a atração das empresas está a ser uma dificuldade a nível do interior. Aliás, o interior norte de Portugal sofre do mesmo mal. Eu recordo aqui uma das situações de uma empresa que se queria instalar em Mugadouro em 2014, de consumíveis de papel, mas que de facto o que nos pedia era mão de obra qualificada. Ora, nós não temos mão de obra qualificada e passa por aí. Passa exatamente por esse problema grave
de nós não termos mão de obra qualificada para uma empresa que se queria instalar em Mogador, que na altura disse-nos que seriam inicialmente 20 trabalhadores e que iria até aos 60 trabalhadores, mas só trariam o diretor. Portanto, nós tínhamos que lhe garantir mão de obra. Ora, não temos essa mão de obra qualificada, nem temos forma de a qualificar. Por isso, o nosso objetivo também passa por aí. Criar um polo, essencialmente um polo, no IPB, se possível, porque isso já é uma defesa que faço há muitos anos, e criar a escola profissional de forma a darmos não só o futuro aos nossos concidadãos estudantes, porque temos que qualificar aquilo que temos mão de obra para entrar no mercado logo, quer no Concelho, quer na região. Não podemos só olhar para o Concelho de Mogador, mas sim para a região e exatamente para a zona sul, do setor sul do Concelho do Distrito de Bragança. Posso então ler das suas declarações que na política de fixação de emprego, de criação de postos de trabalho, é a aposta no ensino, a aposta na formação que se destaca as suas propostas? Sim, para além do apoio. O apoio começou connosco em 2013, no início de 2014, às empresas. Nós criámos um regulamento, o regulamento, entretanto, tem vindo a ser alterado de acordo com o entendimento que tem sido no Executivo e depois de quem está a gerir o Executivo, mas nós começamos com o apoio de 8 salários mínimos nacionais na altura a cada emprego criado. Neste momento está o próprio emprego em 5.000 euros mais 48 meses se for empregado por conta de outrem, ou então 5.000 euros para o próprio emprego. Ou seja, esse incentivo vem criando empregos, estamos a falar desde 2014, início de 2014, criou-se esse regulamento de incentivo às empresas e à criação de emprego. Também se propõe a fomentar o empreendedorismo local. Que instrumentos é que quer disponibilizar? Nós temos os nossos produtos locais e endógenos, temos essa dificuldade em colocá-los, por isso, em colocá-los no mercado. Mogadouro tem hoje, já tínhamos o Mogadouro ON, agora foi a plataforma extinguida e criada uma plataforma que é a Origem Mogadouro. De qualquer maneira, o entendimento é tentarmos desenvolver o Concelho colocando os nossos produtos endógenos, não só no país, mas como somos fronteira com Espanha na Europa, que é muito mais simples para um concelho que faz fronteira com a Espanha, e, portanto, essa criação e de um centro abastecedor que depois possa desenvolver os produtos para o mercado, a criação desse é importantíssimo também. Entendemos, no nosso entendimento, é criar exatamente condições para também que os produtos endógenos e do nosso Concelho sejam autopromovidos com aquilo que nós pretendemos para um concelho como o nosso. O município propõe-se, portanto, na sua candidatura, a criar apoio logístico e de marketing. Exatamente. Foi isso exatamente. Muito bem. António Pimentel também terá certamente algumas ideias para fixar emprego e a criação de postos de trabalho e empresas. Esta questão da formação profissional é um dos destaques da sua ideia também? Bom, permita-me, antes disso, referir que eu estou aqui e quando falo de factos, não falo de acusações. Não está na minha índole desenvolver uma campanha com acusações, nem o vou fazer. Falo de factos. E ainda bem que o candidato Francisco Guimarães vai justamente de encontro àquilo que já está a ser feito, que já está no terreno e que acaba de referir. E aí vai ter que me permitir referir alguns números, embora eu acho que apenas confirmam os factos em que realmente é possível criar emprego, ou pelo menos manter o emprego, e foi isso que fizemos ao longo destes anos, melhorando o regulamento que está. Portanto, esse regulamento está em vigor. E, naturalmente, eu gostava que o candidato Francisco Guimarães, que tem no seu slogan Mogadouro merece mais, que é que ele propõe a isto que já nós fazemos hoje em Mogadouro. Hoje Mogadouro é um concelho de vanguarda. Nenhum outro no país tem a quantidade de apoios às pessoas
E gosta muito de falar de pessoas, mas falar de pessoas para mim é resolver-lhes os problemas e dar-lhes os instrumentos necessários para elas lançarem as suas atividades. E permita-me só referir, por exemplo, sanidade animal. Nós pagamos a 100%. O que é que pode o candidato Francisco Guimarães oferecer mais? Criação de emprego. Nós pagamos 778 mil euros para a criação de emprego, o que deve rondar uma cerca de 250 postos de trabalho apoiado neste período. Apoio à primeira infância apoiamos com 536 mil euros. Bolsas de estudo, 39 mil euros. Apoio à natalidade, 173 mil euros. Deslocação de doentes a todos os centros dos 3 distritos do Porto, Vila Real e Bragança, independentemente de irem a público ou privado, onde apoiamos transportes com 664 mil euros. Construímos habitação social para algumas famílias do primeiro direito, 523 mil euros. Em medicamentos apoiamos com 69 mil euros. Habitação social também, ajudas a pequenas beneficiações, aquelas casas que não tinham uma casa de banho ou coisa do género, com 115 mil euros. Fichas escolares completamente gratuitas para todos os estudantes. Criámos um fundo de emergência para famílias mais carenciadas ainda, onde investimos 121 mil euros. Apoio às IPSS. Nós temos um programa de apoio a todas as IPSS em que financiamos a totalidade da parte não cofinanciada desde que elas apresentem candidaturas a fundos comunitários. E devo-lhe dizer que pagamos 451 mil euros. Prémios de excelência aos alunos para promover o ensino, para promover os melhores, que é isso que é a nossa intenção, que os melhores sejam apoiados. 26 mil euros. Temos um programa de teleassistência instalado, onde gastamos 22 mil euros. Temos protocolos com misericórdia, onde temos uma equipa de cuidados paliativos, em que investimos 43 mil euros. No apoio às rendas daquelas pessoas mais debilitadas, onde apoiamos 32 mil euros. Apoio a plantações aos agricultores para 4 culturas, vinho, olival, amendoal e por aí fora, nas operações de preparação do terreno, na plantação, na rega, onde investimos também 35 mil euros. Só às associações, e permita-me que isto também é importante, às restantes associações do Conselho que dinamizam todos os aspectos culturais e participam nos eventos, nós investimos 694 mil euros. Portanto, quero dizer com isto tudo, nós, em apoio às pessoas, apoio efetivo, durante este período investimos 8.733 mil euros. Muito bem. Portanto, perante isto, era importante que, já que o slogan é Mugadouro merece mais, mas merece mais Vamos o já. quê? Até porque depois temos de equilibrar os tempos e quero que fique ciente, calculo que esteja ciente disso, acabou por falar aqui nas respostas sociais do Conselho, que depois terá certamente o Francisco Guimarães palavra em relação a isso. Mas eu volto à questão que lhe coloquei. Ensino profissional, sim ou não, deve ser esse o caminho? Ainda bem que me recorda, porque efetivamente quando ele fala no ensino profissional, quando o meu adversário fala no ensino profissional, ele é conhecedor, até porque é vereador, que está adjudicado o Centro de Recursos em Mugadouro. O que é o Centro de Recursos? É justamente uma escola profissional. Portanto, o projeto já está adjudicado em fase final de execução, a instalar onde era a antiga escola primária de Mugadouro. Portanto, está o terreno, está o projeto. Naturalmente, fizemos diligências junto do Secretário de Estado da Educação à data do Partido Socialista, em cujo entendimento era que se fazíamos uma escola de ensino profissional para retirar alunos a Mirandela ou aos concelhos limítrofes, em que eu até fui bastante duro com ele, que não era esse o nosso objetivo e que, pese embora a opinião dele, não iríamos desistir do projeto, e é um projeto que espero com este governo, com o governo do Partido Social Democrata, implementar, porque ele vai num setor. Portanto, e o projeto está a ser concebido para a área da metalomecânica, para a parte de megatrónica, eletrónica. São cursos de equivalência ao 12º ano, 9º ano? Sim, exatamente. E cursos que gerem mão de obra qualificada precisamente para colmatar as deficiências que as nossas empresas vão sentindo na gestão
das mesmas. Muito bem. Francisco Guimarães, o António Pimentel acabou aqui por dar um mote para outra dimensão da conversa, que foram as respostas sociais. Tem naturalmente a palavra para rebater, não propriamente para rebater o que foi dito, mas para elencar as opções do Partido Socialista nesta área social. E a área social, e começo-lhe por lhe dizer exatamente isso. Tivemos a coragem de requalificar o bairro social durante anos degradado como estava. Houve um esforço, não só nosso, embora até contrariando algumas opiniões dos anteriores executivos, mas conseguimos requalificar o bairro social de Mogadouro. Demos qualidade de vida às pessoas que estavam lá a residir, a outras que agora, já no mandato do atual Presidente da Câmara, foram atribuídas as casas, mas pelo menos conseguimos requalificar aquelas 36 habitações. Demos-lhe qualidade de vida às pessoas e é isso que é importante frisar. Embora na altura a oposição não tenha gostado muito da ideia de requalificarmos aquele bairro. A ideia que tinham anteriormente era de demolir o bairro e construir 2 blocos habitacionais, mas o quadro não permitia isso e, portanto, nós conseguimos, através do PARU, o início do financiamento, que depois, a nível... Foi executado. Vamos então ao futuro. Vamos então ao futuro. Quais são as propostas na área social, perdão? Continuaremos sempre a olhar nessa questão da habitação. A habitação é importante. A habitação para os jovens e a habitação social. Frisou no primeiro direito. O primeiro direito, infelizmente, e eu falo por o anterior executivo, nós tínhamos um conjunto de habitações para serem recuperadas, em conjunto com os próprios presidentes de junta da atualidade que nos frisaram, e a maior parte dessas casas do primeiro direito foram pura e simplesmente abandonado o projeto. Não percebo porquê, foram construídas outras e aquelas que ainda hoje estão por construir e que faziam parte do projeto inicial do primeiro direito foram por água abaixo, não sei por que razão. No entanto, há pessoas e famílias a viver em certas situações menos agradáveis nas aldeias e que esse projeto do primeiro direito viria requalificar e trazer qualidade de vida a essas famílias que, infelizmente, passam por momentos menos bons economicamente, por outras razões. Por isso, o apoio social é importante e, aliás, o candidato António Pimentel frisou muito daqueles valores que ele disse e muito daquilo que se fez, já vem do anterior executivo, que era o transporte do IPO, que nós iniciámos em 2014 também. Portanto, todo esse transporte foi-se alargando para podermos proporcionar às pessoas que têm dificuldades não só financeiras, que isso acontece muito, mas também um bocadinho de qualidade de vida naquilo que é o transporte aos hospitais centrais, que agora foi alargado, efetivamente, nestes 4 anos, aos hospitais centrais e ao Distrito de Bragança. Mas, portanto, isto é aquilo que já se vinha fazendo e que nós entendemos que temos que criar mais e melhores condições e alargar aquilo que é necessário. Nos centros históricos, também, a requalificação dos centros históricos é importante. Não é só no centro histórico de Mogadouro, todas as aldeias têm a sua zona histórica e, portanto, criar condições na habitação, essencialmente também, para que as pessoas recuperem os centros históricos, para que consigamos ter mais gente nessas zonas que estão menos protegidas, entre aspas, de pessoas, e o que nós queremos, acima de tudo, é o bem-estar de todos os mogadourenses. Por isso é que o meu slogan é mais e melhor. Relativamente à agricultura, ambas as candidaturas destacam o objetivo de apoiar os agricultores. No ano de 2024, os proprietários do Baixo e Lagos do Sabor escreveram uma carta aberta aos candidatos do Distrito à Assembleia da República, a alertar para as carências do setor. Prevê na sua candidatura, Francisco Guimarães, o reforço da agricultura e da pecuária. De que forma é que vão ser apoiados estes produtores? O setor primário é importantíssimo no concelho como o nosso, essencialmente agrícola. Portanto, há uma das minhas grandes batalhas que tem sido o regadio. E eu lembro que essa questão foi ao longo de 8 anos, sempre alertando os governantes da situação de termos obrigação de criar um regadio no Planalto Mirandês. E lembro-me, na altura, de falar com o Ministério do Ambiente, com o Ministério da Agricultura, no sentido de ajuda nesse setor, mas nunca foi conseguido.
Aliás, conseguimos sim, quer eu, quer o antigo Presidente da Câmara de Miranda do Douro e de Vimioso, conseguimos que na CIM ficasse um estudo prévio de um projeto para o regadio no Planalto Mirandês. Isso sim conseguiu-se, não sei em que ponto está, certamente o seu candidato António Pimentel saberá, porque nós agora na CIM não temos assento, eu pessoalmente, mas esse estudo ficou para ser feito porque é essencialmente um dos setores mais importantes, é o regadio. Nós passamos momentos mediterrâneos, entre aspas, a nível do clima. Neste momento temos um clima mediterrâneo, é verdade. Choveu muito, agora fez muito calor e, portanto, os nossos agricultores sentem essa dificuldade das plantas e as próprias plantas, do desenvolvimento. Portanto, esse é um dos importantes assuntos que temos que olhar. É o regadio, essencialmente também para o Planalto, e depois criarmos o apoio cada vez maior ao setor primário. Outro dos aspectos que temos no nosso manifesto eleitoral é oferecer a todos os agricultores a análise do solo. Para quê? Para eles depois fertilizarem o solo de forma a própria cultura se desenvolver. Porque é uma das dificuldades que têm tido, e nós sabemos disso, é a análise ao solo. É importante para não estarmos a meter produtos à terra que por vezes não fazem nada, são inúteis, porque o solo, se for muito ácido, não absorve alguns dos adubos e outros fertilizantes que se metem à terra, e, portanto, a oferta exatamente desta análise ao solo é importantíssima para que todos os agricultores consigam, pelo menos, desenvolver a sua atividade da melhor forma. Muito bem. António Pimentel, nesta área, a sua candidatura também é vocal. De que forma é que se pode apoiar os produtores locais? Olha, de qualquer maneira, vai-me permitir que tece alguns comentários, já aquilo que às Eu peço-lhe que seja breve, porque depois temos dificuldade que acabo de ouvir do candidato Francisco Guimarães. Referiu aqui a recuperação do bairro de Fomento em Mugadouro. Efetivamente, eu consegui autorização do IRU para poder demolir as casas que não reuniam o mínimo de condições para ser reabilitadas e, portanto, isto pouco tempo antes das eleições, e tinha um projeto, efetivamente, para aquela zona central da vila, que era a construção de 2 edifícios para as pessoas que lá habitavam e também reservar o restante área para um pavilhão multiusos, cuja localização seria a ideal e que foi inviabilizada. Mas quero dizer que em relação ao bairro estava com uma execução de 17%. Portanto, quem executou as obras do bairro foi este executivo, não foi ele. Justamente porque, por aquilo que eu referi no início, é que o meu adversário, Francisco Guimarães, acordou no último ano para a vida autárquica. Não sei o que andou a fazer nos primeiros 5 ou 6 anos, porque efetivamente não se via qualquer implementação durante esse tempo. Vamos então à agricultura. O meu medo com isto é que percamos tempo em questões que não olhem para o futuro e, portanto, não esclareçam a população de Mugadouro. Está bem, mas eu quero esclarecer a população de Mugadouro justamente porque é que eu digo que houve paragem, que houve marasmo durante esses 8 anos. Porque, repara, em 2014, quando tomou posse, a primeira execução que teve no orçamento foi 12 milhões de euros. E a melhor que teve foi 16 milhões de euros em 2021, com 2 meses ou 3 já de nossa execução. E é só para lhe referir a diferença do investimento no Conselho, quero lhe dizer que em 2022 nós executámos 18 milhões 247 e em 23 22 milhões 243, em 24 20 milhões 991 e em 25 à data vamos com 15 milhões. Portanto, quando não é capaz sequer de se gastar o dinheiro dos fundos que a Câmara recebe ordinariamente, é porque o Conselho está parado, é porque não há investimento. Portanto, isto é um facto. Em relação à agricultura, naturalmente não é filho de agricultor, portanto, admito que desconheça um bocado o funcionamento da agricultura, mas nós temos hoje agricultores que trabalham com muita qualidade e muita técnica já. Infelizmente,
houve várias reconversões no setor agrícola que se tiveram que fazer, nomeadamente desde o cereal para o leite e agora para outro tipo de produções. Por isso mesmo é que nós apoiamos a alternativa, a reconversão para o amendoal, para o olival e para a vinha. E é isso que está a acontecer e por isso hoje Mugadouro apresenta-se perante os concelhos limítrofes, se calhar a um nível superior. Porque só amendoal e olival foram plantados mais de 5.000 hectares e foram plantados com o apoio da autarquia. E, portanto, o sistema de regadio não é o sistema de regadio necessário? Não, deixe-me dizer-lhe, é que justamente quando era autarca foi desenvolvido um projeto a nível de cima de regadio em que o Sr. Francisco Guimarães ficou de fora, deixou o Concelho de Mugadouro de fora. Avançou quem? E estão hoje em execução esses investimentos em Alfândega e Vila Flor, porque avançaram com o sistema de regadio. Admito que tinham mais facilidades porque já havia a obra do Camilo Mendonça. E, portanto, no fundo, foi uma ampliação do regadio. Mas eu quero lhe dizer que, enquanto CIME, temos o estudo aprovado já pela CIME, o investimento vultuoso para instalar os sistemas de regadio, depois devidamente estudados em todo o território da CIME. Ou seja, há viabilidade para fazer isso também em Mugadouro? Há viabilidade que obedece a um estudo que será a base, mas eu entendo que a água que faz falta no verão, e nós temos pouca no verão e temos muita no inverno. Portanto, eu continuo a entender que Mugadouro, mesmo através do município, sendo difícil obter parceiros e muitas vezes muita dificuldade para implementar um projeto de regadio, eu quero lhe dizer que tenho na mente e vai constar do meu programa a instalação de 3 barragens. Uma em Sanhoane, outra na Ribeira do Brunhozinho e outra na Ribeira de Vila Dala. Agora, é evidente que isto é preciso elaborar os projetos, é preciso obter os parceiros, é preciso fazer expropriações e, portanto, são sempre processos morosos, mas um dia têm que começar. E, portanto, está isso também na nossa mente, porque considero que hoje não se consegue produzir, seja amêndoa, seja azeitona, seja aquilo que for, sem água. Muito bem. Esta questão da água, Francisco Guimarães, volto a si... É prioritária na questão da agricultura? Sim, essencialmente, porque é como eu digo, nós estamos num clima cada vez mais inconstante. A seca tem-se notado muito agora, nestes últimos meses, e, portanto, o regadio é importante. E o estudo que eu frisei, que ficou aprovado em CIME, não sei o desenvolvimento que teve. De qualquer maneira, o Planalto, quando falo no Planalto, falo numa região que é importante também, não é só olharmos para o nosso concelho, temos que olhar para a região, porque se os nossos concidadãos dos concelhos vizinhos tiverem desenvolvimento, nós certamente também acompanharemos esse desenvolvimento e esse crescimento económico. Por isso, eu frisava que o regadio é importantíssimo no nosso concelho. Onde eu queria chegar com esta questão da água era a questão das barragens. Estas 3 barragens parece-lhe viável? Eu não sei o estudo como é que está. Certamente terá melhores condições de o dizer, de nos informar, mas de qualquer maneira não sei até que ponto só nesses locais terão viabilidade. Sendo que nós estamos a falar que há outras, o concelho é muito vasto, tem quase 700 km², estamos a falar numa área muito vasta e é importante essa questão, sendo que, como já disse desde o início, não vou entrar em conflito com o meu adversário, não é só um adversário também político, mas é um mugadorense como eu. Claro que sim. Vamos avançar para o turismo, porque António Pimentel, essa é uma das áreas que também lhe diz muito a nível de criação de infraestrutura, tem o objetivo da construção de um hotel. O turismo está por desenvolver ainda em Mugadouro? Falarei já do turismo, deixe-me só dizer, já que pediu para eu explicitar, é que efetivamente o estudo da CIME aponta justamente a irrigação do Planalto a partir do Douro. Aquilo que eu falo das 3 barragens serão investimentos compatíveis com o orçamento da Câmara que podem ser executados e devem ser executados. Portanto, em relação ao turismo, olha, devo dizer que o efeito cidade tem-se vindo a repercutir nessa ideia. Quero lhe dizer que a partir de ontem o edifício do Ministério da Agricultura passou para a Câmara Municipal.
Recebi justamente ontem a transferência do edifício comprado pela Câmara Municipal justamente para pôr a concurso para quem queira construir uma unidade hoteleira em Mugadouro, que é, sem dúvida nenhuma, uma luta que vem de há muito tempo, tendo conseguido financiamento para 2 hotéis privados que acabaram por não ser concluídos, mas que tenho a esperança que pelo menos um deles ainda venha a ser. E este terreno, onde se situa o Ministério da Agricultura, na avenida principal, eu posso dizer e quase garantir que vai ter empresários e possivelmente de Mugadouro, já tenho essa informação, de que estão disponíveis para construir uma unidade hoteleira. E isto é fundamental, porque Mugadouro tem um conjunto de eventos notáveis, onde recebe muita gente e depois o que é que acontece? Vão dormir aos concelhos vizinhos. Não há mal nenhum nisso, porque o território é constituído, portanto, cada vez mais temos que olhar para o território da cima, como um todo. Mas eu fico muito triste quando alguém visita Mugadouro e não tem onde dormir. Por isso tem sido uma das minhas lutas permanentes, quer como vereador, quer agora como presidente, e vai continuar a ser, e não tenho dúvidas que vou conseguir esse objetivo de ter uma unidade hoteleira de 4 estrelas em Mugadouro dentro de algum tempo. Muito bem. Francisco Guimarães, a construção de infraestrutura de apoio ao turismo é uma das prioridades? É essencial cativar que alguém consiga fazer ou criar essas condições de um investimento como aquele que o candidato António Pimentel está a referir. Porque, de facto, uma das dificuldades maiores é o alojamento que nós não temos. Nós temos tido, felizmente, alguns empresários em nome individual, com alojamentos locais, que têm sido os empreendedores, efetivamente, até ao momento, mas a nível da hotelaria, de facto, não temos resposta quando precisamos, essencialmente, dar resposta diariamente àquilo que os turistas e outros visitam o nosso concelho. Por isso, é uma prioridade, efetivamente, também ver se existe algum grupo, alguma empresa que queira se instalar em Mugadouro. É importante e isso é um pensamento comum que não deixará de existir, quer para mim, quer para qualquer candidato que seja ao município de Mugadouro. Muito bem, quero ouvir-vos ainda sobre um tema que tem a ver com o aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor. Os municípios do Baixo Sabor, que além de Mugadouro, também incluem Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo e Macedo de Cavaleiros. Estes municípios reclamam mais de 9 milhões de euros da concessionária em rendas e medidas compensatórias. Este ano, em junho, recentemente, um parceiro da PGR reconhece a fórmula de cálculo das compensações previstas no decreto-lei em vigor. Acredita que este processo está mais perto do fim com estes parceiros da PGR e qual deve ser a postura do município e já agora desta associação de municípios para conseguirem aquilo que acreditam ser deles? É uma luta constante, é uma luta que já vem de há uns anos e de facto a fórmula que na altura foi alterada prejudicou os municípios com aquilo que era o que estava previsto e com aquilo que depois acabaram por nos, entre aspas, dar. A esmola, como eu costumo dizer, a esmola dada. Mas, infelizmente, pelos vistos, a Procuradoria-Geral da República já se pronunciou. É bom sinal. É bom sinal também que a Movera, neste caso, venha para e atribua aos municípios aquilo que é, efetivamente, o seu, porque estava no plano inicial e, portanto, nada disso tem sido absorvido por eles. Na altura não era a Movera, era a EDP, mas agora, atualmente, a concessionária é essa e, portanto, eu penso também que a Movera estará de braço dado com os municípios, não quererá, mas esperemos que, pelo menos, esse projeto isso chegue ao fim e os municípios do Baixo Sabor sejam ressarcidos com aquilo que é merecido e é de lei. Conseguindo captar essa verba, qual deve ser a prioridade na aplicação? Nós temos nos 4 municípios os eco-resorts, que era um projeto inicial muito interessante, enfim, infelizmente não está em prática ainda por uma ou por outra razão, não é por boa vontade de quem esteja à frente do município, pelo contrário, os municípios tinham os seus projetos
prontos para avançarem, mas infelizmente quer o plano de ordenamento de Albufeira tem sido, ou quer outras instituições que estão ligadas àquilo que é os planos, tem sido uma dificuldade grande em se conseguir pôr em prática aquilo que eram os 4 projetos essenciais. Embora Mogadouro neste momento tenha mais um, para além do Eco-Resort do Lago do Medal, projetado, que é em Castro Vicente, na zona de Castro Vicente. Mas queria eu dizer com isto o quê? Queria dizer que uma parte daquilo que nós pensávamos construir nos nossos eco-resorts já foram copiados por outras albufeiras, com pena nossa, porque fomos nós que queríamos implementar aqueles barcos casa-lago, mas que infelizmente já estão copiados noutros sítios do país, porque não pudemos pôr em prática até hoje ainda esses nossos projetos. Mas isso não inviabiliza o projeto no Sabor? Não, pelo contrário, se esse dinheiro viesse, certamente os municípios teriam mais financeiramente um alavanco bom para que eles fossem desde já postos em prática e construídos. Muito bem, António Pimentel, deverá ser esta a prioridade na aplicação de uma verba que seja captada quando conseguirem resgatar este dinheiro que reclamam à concessionária? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, há problemas cuja resolução só pode ser política e portanto, política é a resolução com os governos ou com o governo. Eu tenho acompanhado o processo e Mogadouro tem sido um dos patrocinadores, inclusivamente das várias contestações a tudo quanto tem havido relacionado com o pagamento aos municípios por parte da Movera, mas eu lembro que as empresas privadas trabalham de outra maneira. Isto é, o Estado vendeu a uma empresa privada naquelas condições. Portanto, quem tem que resolver esse problema em primeiro lugar, é o Governo. Porquê? Porque aquilo a que assistimos é que, independentemente da pronúncia da Procuradoria-Geral da República, o que acontece é que as empresas privadas recorrem e, portanto, isto irá-se arrastar desse modo uma eternidade. Como sabemos, e Mogadouro tem boas experiências, por exemplo, no campo da água. Repare, Mogadouro há 23 anos que anda em tribunal com as águas do Norte por causa da desafetação. Nunca as águas do Norte tomaram conta da infraestrutura, nunca forneceram um litro de água, nunca fizeram investimento. E, no entanto, arrasta-se há 23 anos. Portanto, eu sobre as barragens tenho defendido isto com os meus colegas do Baixo Sabor, ainda na última reunião que tivemos, nós temos que arranjar maneira de, dialogando com o Governo, chegar a um acordo. Portanto, se alguém tem que pagar aqui, seja através do Fundo Ambiental, seja através do que for, é o Governo. Porque o que a Movera diz, não, nós fizemos o negócio nas condições em que nos propuseram. Portanto, irão recorrer sempre até à última. Agora, eu acho que pode ter uma solução política e é aí que o meu empenhamento, enquanto, portanto, se ganhar as próximas eleições, como espero, que irei bater juntamente com os colegas de Alfândega e de Macedo Cavaleiros e Moncorvo. Porque só esse é que tem solução. Porque no caso da água, repare, espero que a curto prazo haja uma solução, mas uma solução política. Porque, apesar de nós termos ganho várias ações às águas do Norte, na questão da faturação dos consumos mínimos, recorre de todas. E, portanto, arrasta-se 20, mais 20 e não se resolve o problema. Até ganhamos a ação principal. Recorreram, fizeram-no porque têm a força, o lobby, as águas, de baixar novamente ao Tribunal Administrativo. Portanto, eu procurei resolver o problema em diálogo com o Governo. E tive a oportunidade, no anterior sábado, de reunir com a Ministra do Ambiente, com o Secretário de Estado do Ambiente, com o Presidente das Águas do Norte e equacionámos uma solução. Estou apenas a aguardar o despacho da Sra. Ministra. Vamos avançar para a declaração final. António Pimentel, por favor. Eu, nesta situação, os mogadores conhecem-me, conheceram o meu trabalho durante 12 anos enquanto vereador, sabem que sou uma pessoa determinada, sabem que sou uma pessoa que entra na Câmara Municipal de Mogadouro normalmente às 7 da manhã e que saio quando o serviço acaba. Sabem que nunca deixei de receber uma pessoa nem atender uma chamada telefónica. Portanto, sabem que podem contar com a minha disponibilidade, com a minha determinação para, com a ajuda dos mogadourenses, fazermos de Mogadouro um concelho com condições que já tem
e refiro aqui também o facto de ser um concelho dos poucos que têm águas e saneamentos a 100%, que tem rede viária praticamente nova a 100%, e, portanto, fazer de Mogador um concelho atrativo para quê? Para que a outra vertente, para além da agricultura, que é a base, o turismo se possa desenvolver e possa trazer a Mogador qualidade de vida aos mogadorenses. Naturalmente que aquilo que me motiva também é o apoio às pessoas, mas é o apoio verdadeiro, é o apoio que faça chegar as condições às pessoas, como fazemos chegar neste momento, considerando eu que já neste momento Mogador é um concelho de vanguarda, mas que podemos sempre melhorar, e vamos melhorar, permita-me, nomeadamente no campo dos apoios à agricultura, porque, como sabe, temos um matadouro em fase final de construção e, portanto, vou direcionar os apoios para a produção agropecuária. Muito bem. Francisco Guimarães, força. Tenho um pouco mais de tempo para usar, se quiser. Não, acima de tudo, porque Mogadouro vivemos tempos decisivos e, portanto, ao fazer este manifesto eleitoral, foi a pensar exatamente naquilo que tem que ser o nosso futuro e o desenvolvimento de um concelho e condições às pessoas que ainda são tão resilientes que vivem no nosso concelho. Continuo a dizer que nós temos que ter esse conceito de apoio cada vez mais. Deixemos-nos do botão e de alcatrão, como eu comecei no início, porque efetivamente o mais importante é olharmos para as pessoas. E desde 2013, que era esse o meu primeiro slogan, assim o mantenho, apoiando essencialmente as pessoas, é para isso que cá estamos. Com a minha humildade, toda a gente me conhece, com a simplicidade com que diariamente cumprimento as pessoas e abordo e sou abordado e abordo os problemas, certamente teremos uma equipe, e com a equipa que tenho, uma equipa nova, dinâmica, com ideias para o futuro. Certamente no dia 12 de outubro, Mogadouro vai ficar bem com esta equipa, liderada por mim e por todos aqueles candidatos que, deixe-me ressalvar, tiveram a hombridade e, acima de tudo, a honestidade de me acompanharem neste novo projeto. Muito bem. Muito obrigado, Francisco Guimarães, António Pimentel, pela presença. Esperamos que este debate sobre Mogadouro tenha sido esclarecedor para os cidadãos da agora cidade de Mogadouro. Obrigado por estar desse lado. Até breve.